Olá, eu sou a professora Mariana, aqui da FABAPAR, da Faculdade Batista. Eu tenho mestrado em teologia e ligado à literatura profética. Então, justamente eu quero falar com vocês sobre profetismo. O que você pensa quando se fala em profecia, em profetas? É no fim do mundo. É daqui a 30 anos, 10 mil anos, porque normalmente ligamos sempre a futuro e principalmente ao fim do mundo. Mas será que a profecia fala sobre isso? Esse era o papel do profeta, ficar antecipando o futuro e um futuro mais distante, principalmente? Se você olhar até no dicionário hoje, é isso que você vai encontrar lá. Adivinho do futuro, né? Vidente, algo nessa linha. Mas essa é a nossa concepção atual de profecia. Essa não era a concepção antiga. E é preciso voltar para a antiguidade para ver qual era o contexto da cultura, para você entender qual era o papel do profeta lá. Deus sempre usa algo conhecido dos seus filhos para se revelar. Então ele usava coisas que eles já estavam habituados, como já tinham os profetas em outras comunidades, não era uma novidade em Israel. A figura do profeta era conhecida do povo, por isso foi escolhida por Deus para se comunicar com o povo de Israel. Então o que era o profeta? O profeta ele era como um porta-voz entre Deus e a humanidade, mesmo fora de Israel. Você tem, por exemplo, já deve ter ouvido falar dos profetismos de Mari. Um mais conhecido, oráculo de Delfos, né, que você tem ali na época da filosofia grega, que falava de Sócrates e Platão. Oráculo de Delfos. Oráculo seria mais ou menos como profecia. É a mensagem dos deuses para a humanidade. Mas como é que funcionava fora de Israel? O povo tinha algum desafio. Tá um período de muita seca. O que é que vamos plantar? Estamos tendo uma ameaça, principalmente essa questão militar, alguma decisão política. Os seres humanos estavam enfrentando algum problema, então eles decidiam consultar os deuses para ter qual era o melhor caminho. Então esse é um ponto que tem que gravar bem, porque vai ser uma diferença grande para o profetismo bíblico. No profetismo fora da Bíblia, a iniciativa era humana. Temos um problema, a gente procura os deuses, agrada aos deuses para comprar aí a resposta e os deuses nos dão a orientação. Esse era a visão periférica, digamos assim, de Israel sobre profecia. De qualquer forma, o que eu quero que você veja é esse intercâmbio. É como se o profeta fosse um embaixador, algo assim, para fazer a ponte entre a divindade e a humanidade. Eu gosto muito da definição de um autor sobre profetas, o que era o profeta. Fica aí uma dica de leitura. O comentarista é o Sicri. Um dos melhores livros deles nesse sentido de profetismo é Profetismo em Israel. O profeta, os profetas e a mensagem. É um livro muito bom, vale a pena o investimento. E o que ele diz lá na página 83? Os profetas são instrumentos eleitos por Deus para transmitir a mensagem e converter o povo. Aqui ele está falando do profetismo qual? Do profetismo bíblico. Olha a palavra que ele usou. Ele quer converter o povo, o profeta. Então o profeta ele não queria adivinhar o futuro. Ele vinha para fazer essa comunicação entre a humanidade e Deus, e no caso do profetismo bíblico era para trazer a conversão do povo. Então, qual que é a grande diferença da profecia bíblica para a profecia de fora? A de fora, eu falei, era os seres humanos querendo encontrar uma resposta, então a iniciativa era humana. No caso da bíblica, a iniciativa é de Deus. Ele vê que a humanidade está com um problema, está andando em maus caminhos. Então ele manda o profeta. Então a iniciativa é de Deus. E o profeta vem para trazer o povo para o caminho certo. Por isso que a visão principal do profeta era buscando conversão. Pense nos profetas bíblicos, por exemplo. Para mim, um dos grandes profetas foi Elias. Convenhamos, não é qualquer profeta que foi para o céu numa carruagem de fogo, não é verdade? Ele foi um dos grandes profetas de Israel. E não falou nada com relação ao futuro. Ele falou que ia ter seca. Gente, foi uma seca que durou 3 anos. E nem o tempo que ia durar essa seca, ele não contou para o rei. Ele só avisou. Vai vir seca até o momento que eu falar.
Então não está ligado à adivinhação. Por outro lado, lembra como ele se referia a Acabe? Você está levando o povo para o mau caminho. Ele queria converter o povo, converter o próprio rei. Esse é o papel do profeta. Tanto que se fôssemos fazer uma comparação com os ministérios hoje em dia, por exemplo, eu diria que o profeta é como um professor, que ele quer corrigir o povo que estava no mau caminho. Sempre houve profetas em Israel, praticamente no começo da Bíblia. Você tem até Abraão sendo chamado de profeta pelo próprio Deus, inclusive, se você pensar nessa linha. Aí ele é o interlocutor entre Deus e a humanidade. Mas se você pensar nessa definição do Sicre, que o profeta vem para ensinar o povo o caminho, principalmente quando o povo está no erro, qual é o momento de Israel que você tem muitos pecados? É o momento em que você vai ter mais profeta, que é o período da monarquia. É o período em que você tem muitos profetas em Israel, porque o povo precisava de muita correção, já que a maior parte dos reis, dos grandes líderes da nação, estava aí fora de rumo, fora dos eixos, não é? Temos algumas palavras para o profeta, alguns termos. Homem de Deus, tranquilo, você percebe aí que é alguém que vai fazer a comunicação entre Deus e o homem. Você também tem a questão do vidente, eu até usei lá quando falei do dicionário, né, como vidente, mas não pense no vidente prevendo o futuro, mas nessa questão ligada de visão. O profeta, ele está vendo a realidade, mas de uma perspectiva um pouquinho diferente, porque ele interpreta o que está acontecendo, levando em consideração a soberania divina. Então, ele lê os acontecimentos, ele vê os acontecimentos de uma forma um pouco diferente. Claro, isso é dom de Deus, não há dúvida. Por isso esse termo vidente. Então, não é porque ele vê o futuro, não, ele lê a realidade, inclusive atual, mas com essa perspectiva de que Deus está conduzindo a realidade. Mas a palavra mais usada para profetismo, que normalmente é que a gente usa, né, para traduzir o termo homem de Deus, por exemplo, na versão em português você vai encontrar qual termo aí? Homem de Deus. No hebraico, o que é que tá, que é traduzido por profeta? É Nabi, que quer dizer ferver. Pense naquele professor mais exigente que você tinha, né? Aquele professor mais linha dura e tal. Por isso essa ideia aí de fervor, digamos assim, do profeta. Porque ele queria colocar o povo no caminho certo. Você tem a comunicação acontecendo de Deus para o profeta e do profeta para o povo. Deus falava de algumas formas diferentes para o profeta. Tem momentos que ele fala, tanto que alguns profetas dizem, né, ouvir a voz de Deus. Exatamente o que é esse ouvir a voz de Deus? Não sei. Pode ser que eles ouviam mesmo. Lembram Samuel, o profeta Samuel? Ele chegou a confundir achando que era o sacerdote que estava chamando. Então, ele realmente ouviu a voz de Deus. Agora, em alguns momentos, pode ser aquela questão... Às vezes, eu até brinco com os irmãos lá na igreja. Parece que a gente quase ouve o Espírito Santo, não é? Mas assim, você não ouviu realmente, mas ele falou contigo. Então, em alguns momentos, pode ser esse ouvir a voz de Deus também nesse sentido. Mas você tem momentos em que você tem visões... Né, acontecem as grandes visões, você tem o profeta Daniel com aquelas visões bem diferenciadas. Um parênteses no profeta Daniel. Tá? O profeta Daniel não fala de futuro, então no caso dele a profecia fala de futuro, no caso de Daniel ele tem 2 dons, ele vai ter tanto o profético quanto a revelação com relação ao futuro, são dons diferentes, tá? Por isso que ele tem as 2 situações. E os profetas falam com o povo também de formas diferentes. Tem momentos que são só discursos, tem momento que é uma ação encenada, lembram Oséias, o casamento de Oséias? Aconteceu, realmente é claro que aconteceu, mas a ação era a mensagem de Deus. E você também tem os textos escritos, que aí chamamos de os profetas clássicos, que são os que produziram os textos escritos. Normalmente a gente divide o período dos profetas em os profetas pré-exílicos, antes do exílio de Israel, os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. Você pode pensar assim, tá, mas se o objetivo principal do profeta era converter o povo,
O povo de Israel não se converteu muito, não. Assim, a gente viu que eles perderam um tanto quanto o rumo, tanto que perderam inclusive a missão, que hoje é da igreja cristã. Então a missão do profeta não se cumpriu, foi em vão. Não, o profeta não falou em vão. Tanto que até hoje a gente lê e estuda as palavras dos profetas e ainda hoje eles impactam a sociedade. Pense aí nos textos dos profetas, o quanto te marcaram e o quanto te ajudam a crescer. E aí nós vemos o quanto o profeta é útil e o quanto a palavra de Deus é inspirada e ela avança ao longo do tempo.